Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física. Você já ouviu falar em termodinâmica? Termodinâmica. Você já viu alguma relação da termodinâmica com gráficos? De que maneira eu encontro a quantidade de calor quando eu tenho um gráfico PV, ou seja, pressão versus o volume? De que maneira eu posso compreender isso? E aí eu queria dizer o seguinte para você. Tem uma grande importância lembrar do conceito de sistemas conservativos. Na ideia de sistemas conservativos, a gente vai dizer que uma forma de energia é totalmente transformada em uma outra forma de energia. E nesse caso aqui, eu digo que a quantidade de calor, letra Q, vai ser transformada em dois eventos, que seria a letra grega tal, que seria o trabalho, mais o valor de ΔU, que seria a variação de energia interna. Muitas vezes o calor é dividido entre trabalho e ΔU, porém, algumas vezes não. Algumas vezes o trabalho acaba sendo zero. E aí o calor ele vai se transformar apenas em ΔU. Em outros exercícios, o ΔU pode até ser igual a zero. E aí o calor vai ser totalmente transformado em trabalho. Como isso vai acontecer? Na realidade, eu queria deixar muito claro para você que nem sempre o que você vai encontrar nos livros é dizer que calor é trabalho mais ΔU. Algumas vezes ele joga o trabalho para o outro lado, subtraindo, e aí a gente diz que a variação de energia do sistema é a diferença entre o calor que eu forneço e o trabalho que é realizado. Então tome um pouco de cuidado, porque na realidade a situação é completamente conectada. Eu estou dizendo a mesma coisa de duas formas diferentes. E quando eu especifico a ideia de trabalho... O que é trabalho, professor? Trabalho depende de duas grandezas, a pressão e também a variação de volume. Você já percebeu quando a dona de casa colocou o leite lá? E aí o que acontece com o leite? A pessoa esqueceu do leite, aconteceu um imprevisto, ela esqueceu o leite. Sabe o que ele vai fazer? Devido àquele acúmulo de energia interna, o leite vai se expandir, cara. O leite vai apresentar uma variação de volume, um ΔV, um aumento de volume. O que significa dizer que o trabalho está ligado à pressão existente em um gás e também à variação de volume. Então tome um pouco de cuidado, porque só existe trabalho se tiver variação de volume. Se o exercício disser que não teve variação de volume, que o volume se manteve constante, você vai dizer que o trabalho é igual a zero. E aí o calor vai ser totalmente transformado em ΔU. O calor vai ser completamente transformado em variação de energia interna. Se você for pensar no leite, imagine a seguinte situação. Aquele leite que teve um aumento de volume, que portanto realizou trabalho positivo, se a pessoa tirar a panela e colocar fora do fogão e deixar que essa temperatura abaixe, o que vai acontecer com o volume do leite? Ele vai se manter daquela mesma maneira ou o volume do leite vai ser reduzido, comprimido? Porque se o volume for comprimido, aí o trabalho passa a ser negativo. Então o trabalho ele pode ser positivo se houver um aumento de volume, o trabalho pode ser negativo se houver uma redução de volume e o trabalho pode ser zero, desde que a variação de volume seja zero. O volume não se modifique. Agora, tem aqui o ΔU. ΔU é a variação de energia interna, é 3/6 de N. N é o número de mols. R é a constante universal dos gases, que nesse exercício a gente não pode ficar utilizando o 0,082 atm litro por mol Kelvin. Aqui a gente só vai utilizar 8,31 joule por mol Kelvin.